Nesse vídeo aqui eu quero te ajudar a potencializar a sua memória. Sabe quando você realiza a leitura de um livro ou acaba de estudar uma matéria específica e de repente, depois de poucas horas que você acabou de ler ou estudar algo, você simplesmente se esquece de praticamente tudo aquilo que você tinha acabado de aprender? Pois bem, esse aqui é um problema muito comum e eu sei que talvez você passe por esse problema. E eu quero aqui, de forma muito prática e simples, te apresentar uma explicação e um ensinamento de um livro aqui da minha estante sobre esse assunto, que eu acredito que com certeza vai te ajudar a ter uma nova perspectiva em relação às suas leituras e estudos, e vão fazer também com que você consiga potencializar a sua memória de forma prática. Então, bora conhecer um pouquinho mais sobre esse aprendizado específico? Então, o livro que eu decidi trazer aqui para a gente estudar a respeito desse assunto é o Aprendendo Inteligência, do Pierluigi Piazzi, professor Pierre. Esse aqui é um livro que eu li ele há muito tempo atrás, tá? Na época eu estava no ensino fundamental na escola ainda, inclusive esse é um livro bem antigo, até para ver pela coloração um pouco amarela das páginas. E hoje, atualmente, ele tem até uma edição revisada. Então você vai encontrar esse mesmo título, esse mesmo livro, com uma nova capa e com algumas atualizações específicas. Mas tem muita coisa aqui que é simples, porém extremamente fundamental para que a gente se torne uma pessoa mais inteligente, para que a gente possa naturalmente conseguir reter mais informações. E a gente tem até uma parte específica do livro falando a respeito da memória. E por que eu decidi escolher esse livro? Porque, por mais que ele seja antigo, ele é muito didático, então a explicação que o autor mostra aqui vai facilitar a sua compreensão. Então olha só que interessante. Ele apresenta pra gente, tá? E aqui eu não quero entrar no mérito se o desenho do nosso cérebro realmente é dessa forma ou não, mas a forma como ele configura isso é muito interessante porque ele meio que mostra a divisão do nosso cérebro de modo que ele faz uma comparação a um computador. Então, da mesma forma que o computador tem uma memória onde a informação entra e é muito fácil dela ser apagada, o nosso cérebro também tem uma parte específica onde a informação vai entrar e de maneira muito simples ela pode ser apagada do nosso cérebro, ou seja, ele até mostra aqui, né, como se a informação ela fosse excluída do nosso cérebro e é por conta disso que a gente esquece de muitas das coisas que acontecem na nossa vida e de principalmente muitas coisas que a gente lê ou estuda. E aí o que o autor apresenta? Ele apresenta aqui pra gente conseguir pegar essa informação que entrou nessa área ali provisória do nosso cérebro e levar ela para uma área de longo prazo, onde a informação vai ficar retida e realmente memorizada, nós precisamos de certa forma causar ali como se fosse um choque de atenção nos nossos neurônios, mostrando para o nosso cérebro que aquilo que a gente está lendo ou estudando é importante. Então ele traz até esse exemplo aqui. Por que isso daqui é fundamental? Porque quando você faz isso, você mostra para o seu cérebro que aquela informação específica é importante e por conta disso ele precisa passar essa informação da sua memória de curto prazo, digamos assim, para a sua memória de longo prazo. Então essa imagem ela nos mostra que quando a gente dorme, grande parte das nossas informações que foram lidas, estudadas e afins, elas são descartadas. Só que quando você mostra para o seu cérebro que determinadas informações são importantes, ele tem muito mais chance de fazer com que aquelas informações avancem para uma memória de longo prazo, fazendo com que assim você realmente memorize aquilo que foi lido ou estudado, tá? Então você entender essa divisão do seu cérebro de curto prazo e longo prazo e que você naturalmente vai ter descartes de informações quando você dorme, descansa, na virada do dia afins, vai mudar completamente as suas leituras e estudos. Por quê? Porque você precisa mostrar para o seu cérebro que aquela informação é importante. Então, vou te dar um exemplo aqui que o autor traz no livro. Quando você estuda uma matéria, quando você vai para a aula ou algo do tipo, você precisa estudar aquela matéria no mesmo dia. Então você chega na sua casa e revisa aquela matéria. Por quê? Porque quando você faz isso, você mostra para o seu cérebro que aquilo que você estudou é importante. Quando você não faz isso, parece que foi só mais uma informação. E aí, naturalmente, no final do dia, o cérebro tende a descartar grande parte daquilo que você estudou. Por quê? Porque você não revisou, porque você não trouxe essa ênfase. Então, todas as vezes que você estudar algo num curso, na escola, em alguma aula, revise, reforce isso para o seu cérebro mostrando que aquilo é importante.
faça resumos, mapas mentais, releia. Quando você estiver lendo um livro, você vê aqui que o meu livro ele já está até um pouquinho marcado, né? Você fazer marcações e anotações é fundamental, porque você mostra para o seu cérebro, aqui por exemplo, que esse trecho é importante. Então o que vai diferir dentro de um livro que tem várias informações, aquilo que é importante ou não? As suas marcações, você usar um lápis, você usar uma caneta marca-texto para identificar pontos que são importantes para você. E aí quando você vem e cria um resumo, um mapa mental, quando você explica, quando você ensina isso aqui para alguém, o seu cérebro vai potencializar essa informação e vai fazer com que ele ganhe cada vez mais espaço na sua memória de longo prazo. Então o que você tem que ter em mente? Que você precisa sempre mostrar para o seu cérebro que aquilo é importante. Se você estiver lendo um livro, seja um leitor ativo. Anote, faça marcações, crie perguntas, responda essas perguntas, ensine alguém a respeito daquilo que você leu. Se você está, por exemplo, querendo melhorar os seus estudos, crie mapas mentais, resumos, explique para colegas, pessoas próximas a você, para que essa informação possa ser reforçada no seu cérebro e para que você possa, dessa forma, potencializar a sua memorização. Gostou desse conteúdo? Muito prático, muito fácil. Esse aqui é um livro aqui bem didático também, fica a indicação da leitura para você. E caso você tenha achado essa dica útil, não esquece de deixar o seu comentário aqui abaixo, clicar no botão de gostei e, claro, compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E se você deseja assistir mais vídeos como esses, não se esquece de acompanhar o nosso canal aqui no YouTube Leia Livros. Deus te abençoe e até mais.